da partida. Foi uma partida difícil, decidido por pênaltis. Então, eu queria saber a sua impressão da partida e dos pênaltis, por favor. Um adversário muito forte, para mim, um típico clube sul-americano, que joga muito bem individualmente, com grande solidariedade, disciplina e o sacrifício que foi feito. Eles sabem defender, sabem sofrer, defendem juntos. Então nós sabemos que poderia ser difícil criar chances e de termos chances. Sabíamos que teríamos que ser pacientes e lutar sem fim, como às vezes numa final. Às vezes é um pouco difícil no início, a gente procura soluções, mas a gente não quer se abrir a muitos espaços para contra-ataques, no qual eles entendem e são muito bons. Então isso para mim foi mais ou menos o primeiro tempo foi um pouco preso, a gente enfrentou um pouquinho essa fluidez da nossa partida. Nós mudamos um pouco a estrutura. No segundo tempo, achamos os espaços, marcamos um excelente gol, tivemos umas 2, 3 chances boas depois disso. E na minha opinião, naquele momento onde nós tínhamos o controle total, éramos o time melhor e estávamos parecendo encontrar melhores passos e implementar um ritmo melhor. Nesse momento, demos um pênalti, né, com uma lateral que é muito raro, e aí toda a história começou do zero, que mentalmente, fisicamente não foi fácil. Mas eu devo dizer que eu acho que nós nunca paramos de atacar, nunca paramos de tentar. Durante aqueles 90 minutos, e antes da prorrogação a gente mudou a estrutura, mudamos uma diferente estrutura para atacar e defender dos contra-ataques, e eu devo dizer que o nosso time fez muito bem na prorrogação, controlando a partida totalmente, e o pessoal do banco teve um grande impacto, e obviamente, se você tem um pênalti no final, obviamente dá sorte, né, mas acho que a gente mereceu, pois a gente não permitiu muitas chances e a gente nunca parou de tentar, nunca paramos de estarmos ativos e de dar o máximo para a partida. Então a gente é assim como foi, né, é uma final, um adversário muito duro e foi excelente, uma excelente vitória, obviamente. Olá, Thomas, parabéns. Essa é a segunda Copa em pouco mais de um ano. Você pode nos falar um pouco sobre as últimas 36 horas? Deve ter sido bem difícil para você, né? Você nunca sabe se você não sabia se você ia ou não chegar até aqui, né? Sim, várias vezes eu fui para o aeroporto e voltando do aeroporto para casa, hã, porque o teste não deu negativo, então e finalmente a gente conseguiu. Cheguei ontem para o jantar às 20h15. Eu cheguei na hora para poder estar com um time, então não pude fazer parte do último coletivo deles, mas, fizemos obviamente algumas conversas hoje, tentamos, preparar a equipe para o adversário, mas foi meu primeiro dia aqui, né, e eu acho que, né, foi como se fosse meu último dia. Não foi bom assistir a semifinal, pela tela, mas, né, como técnico você quer sempre estar na lateral do campo, e agora eu estou feliz que todos os esforços de todos que ajudaram com o passar dos dias, o esforço valeu muito a pena e conseguimos ter a vitória. Ah, mas parece que você perdeu um pouco a voz, né, eu estou surpreso na realidade. Isso é de estar, né, lá fora, né. E também, você normalmente está durante está na lateral durante os jogos, como é que foi para você na semifinal? Na semifinal eu estava andando no escritório, né, eu eu tinha um sinal tático, eu tinha toda a ideia, o sinal da TV, então tinha 2 telas grandes na minha frente, e eu estava em contato no meio tempo e no segundo meio, com o meu assistente na tribuna, né, na arquibancada, e fizemos exatamente a mesma coisa no jogo da Copa, mas
Não é como se eu estou constantemente falando com eles, né, sei lá, a cada 10, 15 minutos que você dá um pouco de ideia, porque você tem um ângulo maior para conseguir ver o jogo, mas é muito difícil e ser técnico às vezes é ter o feeling, né, de estar ali na lateral sentindo o jogo, então é impossível você fazer um bom trabalho do escritório, porque na minha opinião, eu preciso poder ter a proximidade com o jogo, com os jogadores, né, o que que você acha que é bom e talvez quem que deveria fazer aquilo. E com certeza hoje nós estávamos muito calmos para o jogo, tentamos acalmar o time e também falar para eles como era uma oportunidade ótima de jogar futebol, e o futebol no mundo sempre é bom ter essa oportunidade de chegar nessa final, e talvez, assim como tantos jovens que existem, que sonham um dia poder estar nessa final, assistindo esse jogo, e nós nos lembramos que todos nós já fomos esse menino uma vez, e também é um momento de curtir o trabalho, o sacrifício que todos demos para esse jogo. E na segunda metade, né, no segundo tempo, com a prorrogação, decidimos ajudar um pouco com coisas táticas, tentando motivar o time para continuar forçando a jogada. Olá, Thomas. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a importância desse troféu. Parabéns por mais um troféu, né? Pois para os torcedores brasileiros, como você pôde ver, significa muito, né? E, obviamente, há muita conversa sobre a lacuna que existe entre os clubes financeiramente entre os clubes europeus e sul-americanos. Você já esteve em algumas partidas decisivas, como é que essa se compara a outras? Pois o Palmeiras foi muito competitivo. Sim, sim, com certeza, e não há dúvida alguma que esse é um jogo e para um jogo você sempre pode fechar essa coisa financeira, pois é um grande país do futebol. Existem tantos bons jogadores no Brasil, nunca pode se duvidar da competitividade deles em uma ou duas partidas, né? Há sim uma grande diferença financeira, mas eu acho que os jogadores, no jeito que eles acreditam no jogo, do jeito que eles querem mostrar que podem resolver isso, então o papel deles eu acho que é um pouco mais fácil de se preparar do que do nosso lado, que a gente tem que provar, a gente tem que provar, a gente tem que provar que somos mais competitivos, que talvez temos mais jogos nesse nível do que eles têm no campeonato deles. Isso talvez acho que seja a diferença nessa abordagem, mas eu tenho certeza que a atmosfera foi fantástica. E eu acho que é como se fosse um jogo fora de casa, né, com uma grande torcida, e a torcida foi impressionante. Eu acho que talvez esse torneio, esse campeonato não é tão considerado na Europa, mas uma vez que você está aqui, uma vez que você sente, ele te pega né, quando a gente estava no ônibus, você se prepara para a final, você vê as luzes do estádio, é uma final, e você não sabe qual é o outro time, pois eles não são do país, não são da sua liga, né? É uma sensação fantástica, é incomparável com qualquer outra sensação. Então é por isso que foi tão lindo também jogar esse jogo, né? Foi um grande desafio e nós não esperávamos nada diferente. Foi uma semifinal muito difícil contra a Al-Hilal, que tinha um time fantástico, um técnico fantástico e nos forçou a dar o nosso maior. Nós não jogamos o nosso melhor futebol, não é nosso melhor momento de modo geral. Enfrentamos um pouquinho individualmente como equipe, mas eh, a gente conseguiu encontrar uma forma de vencer e de estar na final, e por isso o time merece crédito total. Oi, Thomas. Parabéns. E eu espero que, tendo em vista, né, como que o Kai realmente aparece para esses jogos, né, e realmente, né, fica muito feliz, ele foi muito decisivo hoje, não foi fácil fazer esse pênalti, né? Eu estou muito feliz que ele foi lá e conseguiu e assumiu. Acho que isso é muito bom para o seu desenvolvimento, né? E parabéns.
Só temos tempo aqui para mais 2 aqui à frente, por favor. Só pode ser o Tony, né. Você mencionou sua frustração por ir e voltar, né, com o resultado. Tem um momento onde você achou que não ia conseguir, que vocês não iam ganhar, e obviamente Chelsea ganhou todos os títulos, né, você já teve a chance, porque isso foi um excelente resultado para um time de futebol. Não há dúvida nenhuma que foi para ele, a gente se encontrou um pouco no campo depois do final, e eu dei parabéns, ele disse parabéns, e é para você, é o seu clube, é a sua contribuição e sua paixão que fizeram com que isso fosse possível e nós estamos muito felizes de fazer parte. Então, obviamente, o troféu é para ele. E foi uma ida e vinda, né? A gente estava acabando, temos uma diferença de tempo, sabíamos que tinha um prazo e o prazo estava chegando. E eu peguei a segunda para a última chance de conseguir. A última seria sido chegar hoje pela manhã. Então, estou muito feliz que a gente conseguiu. Última pergunta para o técnico aqui, por favor. Eu queria lhe fazer uma pergunta, em primeiro lugar, te parabenizar pela Chelsea ganhar pela primeira vez a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira, com relação ao mencionamento sair no 30º minuto, né, foi uma decisão tática ou ele estava machucado? Ele estava machucado numa das primeiras jogadas, ele deu uma corrida contra na segunda ponte, na segunda trave com a Aspilicueta, ele caiu e machucou os ligamentos, machucou bem difícil, foi bem machucado, assim, ele veio para mim e disse: "Olha, não estou me sentindo bem, está muito dolorido, eu não sei se eu vou conseguir continuar", então tivemos que tomar essa decisão. E a última pergunta é o homem da partida de hoje, o Antônio Rudiger, né, tem muitas pessoas falando sobre ele ser um jogador do Chelsea, né. Hoje, no triunfo, qual a confiança que você tem do Rudiger ser um jogador do Chelsea? No momento, ele é um jogador do Chelsea, ele entrega desde o primeiro dia, que é impressionante, pois ele entrega num altíssimo nível, e eu acho que ele sabe que temos grande respeito por ele, e que os torcedores adoram ele, e nós demonstramos a nosso agradecimento colocando ele no campo. Ele é um líder desde que eu cheguei, ele sabe essa situação, a situação não é nenhuma novidade, não afeta o seu desempenho, isso que para mim é muito importante, e as outras coisas são cuidadas pelo clube.